Ótimo. Então, boa tarde. Mais uma vez, obrigado pela presença, né, de vocês. Hoje, na sequência, né, do nosso planejamento, né, de discussões, hoje a proposta é que nós possamos discutir sobre movimentos sociais, né, e mais especificamente discutir sobre o movimento social cigano no Brasil. E acho que, como de costume, eu não sei, Flor, a gente faz a apresentação novamente. Você acha que tem necessidade? Ou a gente já parte para a parte das discussões que nós pensamos? Flor? Oi, professor. É porque meu computador hoje está bem lento. Tá. Então, vamos lá. Nós começamos um debate lá no grupo com relação a movimentos sociais, né? E aí eu coloquei um vídeo, acho que vocês lembram lá, né? E aí a gente vai hoje a partir disso aí. Mas eu vou me apresentar, eu sou Flor, quem não me conhece, eu acho que aqui todos já me conhecem. Eu sou Rominha, não sou Calon, eu sou estudante do Bacharelado em Humanidades aqui na Unilab. E eu, nesse projeto, que esse projeto é um projeto da Unilab, né, projeto de extensão, eu estou como bolsista do professor Lailson, que é o coordenador do projeto junto da Unilab. Então, é um prazer estar com vocês aqui, viu, gente? Obrigado pela presença. Quem mais não se apresentou ainda, Lailson? Eu acho que o Michel, ele não estava, né, na aula anterior. Michel, pode ficar à vontade para se apresentar, Michel. Muy buenas tardes a todos vocês. Mi nombre es Michel. Eu sou cigano natural de Pindaretama. Tenho um grupo de dança chamado Com Calon. E estou fazendo faculdade também, a Flor já sabe, de RH. E estou aqui para somar com vocês, tá? Quem precisar de mim, estou aqui. Tudo bem, Michel, obrigado. A Silane se apresente também, porque tem pessoas que não estavam, você não estava na aula passada, o Souza já aderiu aqui conosco, é bom todo mundo se apresentar. Boa tarde, cigano. Também sou estudante, faço psicologia, estou no semestre. Também estou aqui para, principalmente, no que eu puder estar acrescentando, estou à disposição. Gleice vai se apresentar, é o Souza, né? Souza, pode se apresentar, que a Silane e o Michel não... Olá, boa tarde, meu nome é Souza, que eu acabo usando o celular da minha esposa, no caso. Eu sou Calon, moro aqui em Tianguá, na região norte do Ceará, na Serra da Ibiapaba. Eu sou bacharel em teologia e sou formado em gastronomia também. E a gente está aqui para somar, tá bom? Obrigado, Souza. Manuel, está presente? Acho que o Manuel está com problema de áudio. Então, Laís, já se apresentou na abertura? Flor, então acho que você pode iniciar, Flor, tá bem? Ok, vamos lá. Nós lá no grupo começamos um debate sobre o que seria movimento social. Aí eu coloquei um vídeo lá, né? Acho que vocês lembram. Era um vídeo que falava um pouco da história dos movimentos sociais e dava alguns exemplos
de alguns movimentos, né? Aí falava do movimento do MST, o movimento LGBTQIA+, o movimento negro, falava também do movimento feminista, né? Também um movimento feminista, mas de maneira muito rápida, né? Esse vídeo. Ele não aprofundava muito, era só para introduzir o tema. E instigar as pessoas que falassem o que elas entendem por movimento social, né? E aí, nós pegamos algumas falas que estavam lá no grupo do Zap. Eu trouxe algumas aqui para a gente fazer um pouco um olhar sobre essas falas, né? E dar uma olhada no que os companheiros falaram sobre movimento social, para a gente resgatar. Muitos ciganos falaram. Alguns deixaram áudios, outros deixaram só o texto escrito. Só um instante. O texto escrito, mas todos se manifestaram de alguma forma, alguns, né? Então, eu vou abrir aqui para vocês. Eu acho que está aparecendo aí para vocês, não está, Laílson? Sim, Flor. Pronto. A atividade era: o que é movimento social? Isso é da aula 3, né? Da nossa aula 3. E aí eu vou trazer aqui um pouco do que foi dito lá, né? Bem, primeiro falaram que o movimento social seria o envolvimento, né, a união de pessoas, né, que lutam para garantir direitos para um determinado grupo, né, ou uma determinada comunidade, que seria um grupo de pessoas que se juntam para defender direitos de um determinado grupo. Outros disseram que movimento social é lutar pelos seus direitos, né? Que também é lutar por um local na sociedade, um local que é para ser aceito na sociedade, né? Para garantir esse lugar na sociedade, que isso seria movimento social. E que também viver socialmente com toda a sociedade, né? Que isso também seria movimento social, estar unido ali, né? Viver bem. Disseram também que seria ser socialista e ter um bom relacionamento com todo tipo de pessoa, que o movimento social aí abordou já mais o cigano, né? Ele trouxe mais respeito para os calões, já temos muitos ciganos bem-sucedidos, foi dito lá também, e que existem vários tipos de movimentos sociais, e algumas das suas lutas eles consideram injusta para outros grupos, né? Quando eu olho para todas essas coisas que falaram, né, e eu botei em várias cores para a gente perceber que tudo que foi dito é muito importante, mas cada um abordou um aspecto do movimento social, né? Nem todos estão falando o que é movimento social, estão falando para que serve, qual é o objetivo do movimento social, né? Se eles são iguais, qual a importância desses movimentos sociais, né? E aí, para isso, a gente trouxe aqui, o professor Laílson está com a gente, porque quando eu vejo aqui, ó, movimento social é lutar pelos seus direitos. Quando eu vejo isso, eu entendo que lutar por direitos é parte do movimento social, mas não é o movimento social, né? Eu entendo assim, que é o objetivo, né, do movimento social. Mas o que é mesmo o movimento social, né? Qual é o objetivo desses movimentos sociais? Para que eles existem? Como é que eles se organizam, esses movimentos sociais? Né? Quando eu vejo essas salas, eu percebo que tem mais coisa para a gente entender sobre movimento social, né? Os movimentos sociais são todos iguais, né? Qual é a importância dos movimentos sociais? E aí, eu gostaria de chamar o professor Laílson para, diante disso, ajudar a gente compreender um pouco tudo isso, né? Porque aqui, ó, movimento social é o envolvimento e a união de pessoas que lutam para garantir direitos para um determinado grupo ou comunidade. É isso mesmo, professor? Será?
Então, eu convido o professor Laílson para ajudar a gente nesse debate. Eu vou interromper aqui a transmissão para que o senhor possa abrir a sua slide e a gente conversar. Tudo bem, Flor. Obrigado, Flor, pelas questões que a Flor coloca, nessas questões iniciais. E que são questões pertinentes, né, a essa discussão. Fala dos ciganos, viu, professor? Lá na atividade, lá no grupo. Tá. É importante, né, esse debate, essas questões que a Flor traz, que é o olhar de vocês e as percepções que vocês têm inicialmente sobre o que é movimento social, né? Então, vamos lá. Aí eu trago aqui essa primeira imagem, né? E aí trago, junto com essa imagem, eu também trago esse questionamento, né? Que é um questionamento bem geral, que são movimentos sociais, né? Aí, como vocês podem ver aqui na imagem, eu tenho aqui algumas bandeiras, né, que estão levantadas, né? Eu tenho aqui como se fosse, você vê aqui do lado, é que eu sou longe de lateralidade, do meu lado esquerdo, né? Eu tenho aqui uma imagem que é como se fosse um caipira, dentro de uma imagem assim, né? Bem folclórica mesmo, do que é o caipira. Essa imagem aqui também do indígena, não é? Aí eles estão segurando duas bandeirinhas abaixo das guerras, não é? E aí a gente pode pensar que tipo de quais guerras são esses e por que eles estão juntos levantando a mesma bandeira de abaixo as guerras, né? Apesar de que eu estou tratando de o que seria dentro dessa imagem aqui, eu teria um indígena e teria alguém que vive no campo, né? Aí mais aqui do outro lado, né? Mais por centro, eu tenho essa imagem que se refere à justiça social, e aqui eu tenho que seriam diversos povos, até tem pessoas de outras nacionalidades, tem uma criança, não é? Mas aqui pro outro lado, eu tenho um outro grupo de 3 pessoas, que acho que aqui tem um oriental, acho que tem alguém aqui que essa representação seria talvez alguém ali do Oriente Médio, e eles estão com uma bandeirinha aqui que coloca que eles estão reivindicando emprego, não é? E mais aqui para o lado direito, eu teria alguém que parece, né, essa referência de um chinês, que seria um cowboy, não é? E aí eles estão com essas bandeirinhas aí, os dois estão levantados uma bandeirinha, e nessas bandeiras eles têm abaixo a fome, né? Então, aqui já dá para ter uma noção que os movimentos sociais, você tem grupos e são pessoas diferentes, e pelas imagens são pessoas de grupos sociais diferentes, não é? Até umas de países diferentes, né, de locais diferentes do mundo, que estão reivindicando, como foi colocado, né, lá no grupo do WhatsApp também, como, e dentre esses destaques que a Flor trouxe, né? Ou seja, as pessoas elas estão aqui, elas se reúnem mesmo, elas se juntam em um determinado momento, porque há questões comuns e que elas se unem para reivindicar, para questionar, né? Por que não tem emprego? Por que está acontecendo guerras? Né? Por que a fome, né, ela está tão presente hoje na nossa sociedade brasileira? Não é? E aqui, então, essas pessoas elas se unem e, a partir de então, elas começam a formar o que nós chamamos de movimento social. E aqui aí eu trago mais um questionamento, né? E essa imagem a seguir, que é como se forma um movimento social. Eu trouxe essa imagem aqui, que é de uma hashtag, essa hashtag que foi de um movimento, né? Que se instaurou recentemente, um movimento em relação à ação, um assassinato que aconteceu nos Estados Unidos, né? E que ganhou repercussão na mídia internacional, né, inclusive no Brasil, acredito que vocês tenham visto, mas que se remete a uma questão e uma discussão que é muito presente no contexto brasileiro, que é essa discussão sobre o racismo, né? Eu lembro, essa hashtag ela foi muito usada, né, que é essa hashtag aqui, essa imagem, que é sobre essa hashtag sobre vidas negras importam, né? E a gente percebe que essa manifestação aqui aconteceu no Brasil também, ou seja, o acontecimento, essa situação na qual uma pessoa negra foi morta foi nos Estados Unidos, mas isso gerou uma comoção em vários países e as pessoas saíram nas ruas para reivindicar. E dessa forma o que nós podemos pensar? Então, se essa situação que aconteceu lá nos Estados Unidos, e ela se reporta a um ato de racismo, não é? E outras pessoas no mundo, elas também saíram para protestar, no sentido, né, de apoiar essa causa, é porque elas também vivem em contextos, nas suas cidades, nos municípios, né, seja nas grandes capitais, seja nas cidades do interior, elas também vivem situações de racismo. Porque quando a gente, por exemplo, pensa em racismo, né,
na sociedade brasileira, o racismo ele está presente nas nossas relações sociais, ela está presente na forma de como a nossa sociedade ela está organizada, né? E claro, o racismo ele não envolve só um grupo específico, né, de pessoas. Ele envolve diversos segmentos, diversas pessoas de diversos segmentos sociais, porque as pessoas elas passam a reproduzir, né, esse racismo ou essa forma de discriminação, levando em conta um único critério, que é o critério da, digamos, né, de uma forma bem grosseira mesmo, da cor da pele, não é? E quando nós pensamos sobre isso, né, e como é complicado pensar isso aqui no Brasil, como o racismo se manifesta, como, por exemplo, como ele se apresenta, porque há no Brasil um discurso que não existe negro no Brasil, e claro, se há um discurso que não existe negro, ou uma tentativa de se dizer que não há negro no Brasil, ou que não há racismo no Brasil, que nós somos o país, como é que se diz, um país que as pessoas estão miscigenadas, ou que as pessoas estão misturadas, que não tem como você saber quem é negro ou quem não é negro, não é? E isso é todo um discurso que procura, como se diz, é como se procurasse encobrir essa questão racial que está presente no nosso cotidiano, né? De que as pessoas elas deixam de ter acesso a trabalho, elas deixam de ter acesso à universidade, elas são perseguidas nos shoppings devido à cor da pele, não é? Então, o racismo ele está presente no nosso cotidiano. E aí, claro, aí essa historinha bonita, né? Ah, o Brasil é um país onde convivem diversas pessoas, é um país misturado, é um país, como se diz, é um país miscigenado. Tudo isso é uma forma de tentar encobrir esse racismo que nós vivenciamos no cotidiano. E se a gente pensar o racismo para além dessa discussão, que seria essa discussão que estaria ligado, não é, a uma população específica, a população que seria ligado ao racismo pensado só como estando ligado à população negra, e a gente aí recai numa outra discussão, né, no outro debate também, que se diz, mas como identificar quem é negro e quem não é negro? E isso nós discutimos um pouco na aula passada, porque nós não fizemos essa discussão sobre racismo, mas nós discutimos sobre aquele conceito, né, de identidade. A identidade, como a gente discutiu, ela não é algo que são as outras pessoas que dizem o que eu sou ou o que eu deixo de ser. É como eu me vejo e como eu me identifico. Aí eu lembro lá que na aula passada as pessoas falaram sobre também isso depois no grupo do WhatsApp. Algumas pessoas colocaram, né? Que foi aquele questionamento que foi feito. O que é ser cigano? E algumas pessoas falaram. Cigano é quem é filho de pai e mãe cigano. Então aí tem uma ideia de que ser cigano está ligado a uma ideia de compartilhamento de um sangue comum. Ser cigano seria ter uma vida livre, né? Ou ser cigano são essas pessoas que têm antepassados, né? Os avós, os bisavós, os pais, que andaram pelo meio do mundo, né? Dentro dessa ideia do ser nômade, de se viver se deslocando, não é? Então, quando é feita uma pergunta dessa, o que é ser cigano? E vocês vão lá escolhendo um conjunto de elementos, vocês vão falando, essa história, essa memória, o compartilhamento de um sangue comum, é porque nós temos parentes comuns, é porque nós temos um sangue comum, é porque nós fazemos parte de uma mesma família, e essa família é de família de ciganos, e é por isso que eu seria um cigano. Tudo isso é a forma como os elementos que vocês utilizam para dizer para as outras pessoas que vocês são ciganos. Mas aí a gente pensa, né? Mas aí o que seria então? Como comprovar quem é cigano ou quem é cigana? Não existe essa de provar, não existe uma prova. Não é? A pessoa vai olhar para você e vai dizer essa pessoa é cigana, essa não é. Não é? É você que se pensa, se identifica e se pensa como cigano. Se você tem esse sentimento de pertencer, então você é considerado um cigano. E claro, dentro dessa ideia do pertencimento, como eu já disse, quando eu falo sobre a ideia do pertencimento, no caso de vocês, no caso do pertencimento da ideia do ser cigano,
E aí, claro, vocês vão trazendo esse conjunto de elementos que eu já mencionei, que foi citado tanto no grupo do WhatsApp como na aula passada. É ter um sangue comum, é ser de uma família de cigano, é ter um parente cigano, é ser descendente das pessoas que viviam andando pelo meio do mundo. Então, ou seja, é você que se diz, que se identifica como cigano. E esse elemento é o mais importante. Você não precisa vestir uma roupa, você não precisa dançar uma dança específica, você não precisa ter uma alimentação específica para você se sentir e ter esse pertencimento de ser cigano. Porque até como nós vimos na aula anterior, algumas pessoas falaram que houve muitas mudanças, não é? Que os ciganos, hoje, no presente, vivem de forma diferente do passado. Acho que o Souza até falou sobre as fotografias, né, antigas da família, não é? E aí, quando você pensa sobre isso, você está dizendo, então, existe uma forma de ser cigano que tinha lá no passado, mas que com o passar do tempo nós mudamos a nossa forma de ser, a nossa forma de viver, né? Porque nós vamos interagindo com outras pessoas, vamos aprendendo novas maneiras de se relacionar, de viver em sociedade, e tudo isso faz com que a ideia do ser cigano, ela mude também, né? Então, quando eu penso nessa ideia da identidade, né, dentro disso que eu estava falando, que é ser cigano, então eu posso pensar numa série de elementos, mas é a própria pessoa, né, é a própria pessoa que se tem essa ideia de pertencimento. Da mesma forma, por exemplo, quando eu faço essa discussão e o debate sobre o racismo, né, e que eu digo, mas não existe como essa ideia, né, que se tenta afirmar, não existe o racismo no Brasil, né, porque não existe negro no Brasil. Mas existe uma população negra sim, e qual é o critério para a definição de quem é negro ou não é negro, né, de uma forma assim, bem geral mesmo? É de como as pessoas se sentem, é de como elas se identificam, é de como elas também têm essa ideia, esse sentimento de pertencimento. Pode falar, Flor. Não, professor, é só uma pergunta. E aí dizer para os nossos companheiros, primos e primas que estão aqui na aula, travou, dizer para todos que estão aqui que qualquer um aqui pode também contribuir, né? Falar na hora que tiver vontade. Mas é porque me veio uma questão. Eu vejo muito nas páginas, por exemplo, do Instituto Cigano do Brasil, né? Quando a gente posta alguma coisa lá, o pessoal começa um bate-boca lá no comentário, por exemplo, diz assim, mas está falando isso, né? Porque não é cigano. E às vezes eu olho lá, a pessoa é cigana, a pessoa que está falando, né? Aí eles ficam, tipo, testando assim. Pois fala aí em Chibe para ver se ele sabe. Como se ele não soubesse, o Chibe ele não era cigano, tá entendendo? Por exemplo, eu sou cigana, não sou Calon, né? Mas eu não sei nem o romani, que é a língua da minha etnia, eu não sei. Por quê? Porque eu não fui criada na tradição. Minha família não foi criada na tradição. Minha família foi criada como o Juron, né? E aí, assim, a gente não teve esse contato com a cultura, né? Mas isso não faz de mim não ser cigana por causa disso, né? Porque a minha mãe era cigana, minha avó era cigana, o pai da minha avó era cigano, o pai do pai da minha avó era cigano, tá entendendo? Mas nem o meu avô falava Chibe ou romani, no caso, né? Porque estão no Brasil, mas não, eu não preciso falar romani para provar que eu sou cigana, tá me entendendo? Então, assim, mas muitas vezes, eu não sei, eu queria até que o Michel, a Silane, né, que falasse um pouco também, porque eu vejo muito isso, o pessoal dizer assim, mas se não souber dançar, não é cigano, tá entendendo? Se fosse assim, tem um monte de não cigano, de Jurim aí, e de Juron, que dança cigana, mas não é cigano. Eles aprenderam lá numa aula, não sei aonde, com o Juron lá. Isso não quer dizer que eles são ciganos, porque eles dançam. Tá entendendo? Então, assim, minha preocupação é que a gente tome cuidado com isso, porque, às vezes, a gente está tendo preconceito com nós mesmos. Não sei, ou eu estou doida, o que vocês acham? Quando eu começo a ficar julgando dentro do nosso povo, mas se ele não fizer isso, ele não é. Se ele não fizer aquilo, ele não é. Tá entendendo? Porque ser cigano, para mim, é nascer de uma família cigana, né? Não importa se essa família teve ou não contato com as tradições.
Porque o que vai dizer isso é a vida que ela levou. O que aconteceu para ela não ter oportunidade de viver a vida cigana, que a minha família não teve. Não teve. Nós somos criados como jurim mesmo. Todo mundo, ninguém sabia nem que era cigana. Quem descobriu tudo isso foi o Instituto Cigano do Brasil, porque eu sabia algumas coisas. Minha mãe lia cartas, minha avó lia cartas. Tinha algumas coisas que lembravam a cultura cigana, assim, mas ninguém sabia que era mesmo, né? Porque a minha família se escondeu por conta das perseguições, enfim. Mas isso não faz de mim menos cigana do que ninguém, né? Então, assim, se vocês já passaram por isso, porque eu já passei em outros espaços, e o que vocês acham também disso? Porque, assim, se a gente está num movimento social cigano, o que eu entendo por movimento social? É que a gente luta pelos direitos de uma classe, né? de umas pessoas que são iguais. Se a gente vai lutar pelos direitos do povo cigano, primeira coisa que eu entendo é que nós temos que estar unidos. Nós não podemos estar destruindo nós mesmos. Como é que nós vamos se unir para lutar por uma coisa, para um povo nosso, se nem nós, se a gente se atacar, né? Não sei, o que vocês acham? A Silane está inscrita, o Michel também podia falar, o Souza. Eu concordo com a sua fala, e, assim, essa questão de preconceito, de julgamento, eu acho que está em todas as classes, né? Que quando a gente comete uma coisa que não está dentro da caixinha na nossa sociedade, aí a gente mesmo tem mania de estar julgando o outro, né? E aí, mas o que eu quero dizer também é a questão do ser cigano ou não ser cigana, essa questão da identidade. Aqui mesmo, o pessoal sabe que eu sou cigana porque eu faço questão em dizer que eu sou cigana, entende? Mas eu não ando usando roupas longas, não fui criada assim, né? Então, eu não aprendi. Eu sei falar chibe, e quando a gente está sempre junto, a gente sempre fala, mas em outros lugares é meio difícil a gente estar se comunicando. Então, ser cigano é questão, como o professor falou, realmente é identificação, né? A gente tem que se identificar com aquilo. E a questão da descendência também, né? Tem muito isso. Aí existem outras pessoas que se consideram cigano também, mesmo sem ter nascido. Porque tem pessoas que se chegam a gente e se sentem cigano, né? Mesmo sem ter nascido de uma família cigana. Porque também eu entendo que o fato de ser cigano não é apenas aquela questão, o criador criou aquele tipo de gente ali e colocou um sangue diferenciado que vai fazer ele diferente. Eu não penso assim. Porque o que eu entendo que a questão de ser cigana vem aquilo dos nômades, né? Muito tempo atrás, eu acredito que eu sou descendente de Moisés, de Abraão, de Isaac, por quê? Se a gente for voltar na história, eles não moravam em casas, eles viviam no meio do mundo, não é verdade? E aí, até hoje, ainda existem esses que gostam de viver viajando, ou por condição financeira, ou por hábito, né, ou coisas assim, que se identificam e a gente vê e percebe logo de longe que é cigano, que acaba sendo invisibilizado, né, pela sociedade, porque a gente sofre muito com isso. Quando eu chego, né, toda normal, com a roupa social normal, como o povo, né, não critica, chego nos lugares de boa, mas aí você começa a conversar e a pessoa pergunta onde você mora e tal, tal, você fala assim, é cigano, você percebe que já há uma mudança, na forma com que a pessoa trata, e daí cabe a gente, como se identificar cigano, se respeitar, se dar o seu valor, se aceitar, né, não achar, porque o que o outro fala, você vai ser aquilo que o outro fala, a forma com que ele julga, né, cabe muito, como o professor falou, essa questão de identificação e também de aceitação, de compreensão, de conhecer a sua história, de saber o caráter do seu pai, o seu, da sua mãe, ou mesmo que você tenha um pai que cometeu um erro que existe em todas as famílias, né? Você saber o que você o que você gosta. Então, é uma discussão que vai muito além dessa questão de ser cigano, porque
Eu já cheguei há algum tempo atrás, eu pensava assim, o que me diferencia das outras pessoas que não são ciganas? Porque eu vivo no meio de todo mundo normal, meus pais vivem trabalhando normal, é um mestre de obra, né? O que me faz ser diferente? Porque eu não leio mão, né? Então eu me sinto inclusa no meio dos não ciganos, mas eu me sinto cigana. E o que me faz diferente? Porque cigano gosta de comer muita carne de porco, eu não como carne de porco, né? Então é assim, a gente tem que fazer uma reflexão realmente, né? O que é ser cigano para você e como a gente se sente, né? Ah, minha filha, aqui em casa carne de porco, na casa do meu pai, ele tem que comer todo dia. Mas eu tô ali, eu tô aqui inserida, mas eu não como, né? Então, é isso. Eu acho até que eu falei muito já, desculpa. Não, tranquilo, Michel? obrigado. Michel? Vamos te ouvir. Aleluia! Sim, né? Meus pais são ciganos, minha família toda é cigana, naturalizada, como a gente fala. E ser cigano vem muito mais além do que apenas ter o sangue. Tem que ter o sangue, tem que ter a história, tem que ter a aceitação, tem que ter a tradição, tem que ter a cultura. Isso tudo é válido e tem que ter. As pessoas que não seguem a nossa tradição, elas são ciganas. Também. Elas não precisam saber a chibe, elas não precisam ter o inteiramento diário com o cigano. O que ela precisa ter é a aceitação dela como vivenciando a cultura e a vida cigana. Eu tenho uma amiga aqui na minha cidade que ela é jurim. Ela não é cigana, ela é jurim. Mas todo mundo diz que ela é cigana. Por quê? Porque ela vive com a gente, ela sabe a nossa cultura, ela sabe as nossas tradições. Ela não sabe chibe, mas ela sabe basicamente tudo que acontece no meio da gente. Então, um exemplo, se tem uma festa, tem um certo ritual, ela sabe fazer. E hoje em dia ela se denomina cigana. Então ela se tornou cigana a partir do momento que ela aceitou a ter uma vivência, uma convivência cigana, a começar a conhecer a cultura e as tradições. E um fator muito primordial que exatamente, a nossa comunidade acolheu ela de braços abertos. E a gente acolhe todas as pessoas que não são ciganas, que querem aprender, sim, a cultura e a tradição cigana. Michel, eu conheço jurim, uma jurinha que casaram com cigano e se dizem cigana. Na Calcaia tem, eu conheço. Meu cunhado é um. Ela era jurinha, mas ela casou com um cigano, teve 8 filhos, viveu mais de 30 anos com ele até já faleceu. E ela continua lá na comunidade e ela é cigana, mas ela nasceu jurinha. O meu cunhado, ele não é cigano. E hoje ele se considera cigano devido ao grande tempo que ele está com a minha irmã. Sim, e voltando ao X da questão. Hoje em dia, há muito tempo também, né? Tanto há muito tempo atrás, como principalmente hoje em dia. Os ciganos, eles perderam as tradições de nômade, dessas coisas. E hoje nem todo cigano quer ser apontado como cigano justamente pelo preconceito. Pelo racismo que a gente vive, que é gigantesco, como ela mesma falou. Hoje em dia, você está até numa entrevista de trabalho. Se você se autodominar cigano, a pessoa que está lhe entrevistando, ela já muda o pensamento que ela tem de você. Você pode ser um candidato perfeito, uma candidata perfeita, ter todos os critérios, todo o alinhamento, toda a base que a empresa procura. Mas a partir do momento que você se diz ser cigano, a pessoa que está fazendo a sua entrevista já muda a forma de lhe olhar. Mas você sabe aonde é o erro disso? Numa coisinha bem simplesinha, bem pequenininha, que nunca foi observado, chamado dicionário. Enquanto o significado da palavra cigano ou cigana não mudar no dicionário, vai permanecer do mesmo jeito. Porque tanto faz eu bater de frente com
com as situações, com as coisas que eu vivo no meu cotidiano. Mas toda pessoa que for procurar o significado da palavra cigano, ver o que tem lá, vai ter os olhos fechados para mim. Olhos, boca e mãos. Pois é. O que eu queria dizer para vocês era isso. Ser cigano é ter uma vivência cultural e tradicional com o outro cigano. O sangue cigano, ele é puro, ele é transparente, mas você não precisa ter ele correndo nas suas veias 100% para você se considerar cigano. Ok? Aí antes de eu terminar, para terminar aqui, eu vou ter que dar uma saidinha. A Flor já sabe, né, Flor, que eu faço faculdade de recursos humanos e a minha aula começa às 6h30 da noite. Então eu vou ter que me organizar aqui para minha aula, tá, gente? Desejo a vocês uma excelente noite e que do Vebaron abençoe vocês tudinho aí nessa noite maravilhosa. Michel, obrigada. Eu vou conversando contigo para a gente pensar o dia 24, viu? Direitinho. Tá bom, então. Qualquer coisa pode me chamar no PV. Você ou qualquer outro que esteja no grupo. Tá certo. Tchau, e aí, gente. Vamos ouvir o Souza, mas antes disso, eu quero, já que o Michel falou, eu puxei aqui o dicionário, o Aurélio, que é o que a gente costuma usar aqui no Brasil, né? Diz o seguinte: cigano, relativo ou próprio do povo zíngaro. Adjetivo, relativo a indivíduo dos ciganos, povo itinerante que emigrou do norte da Índia para o oeste, antiga Pérsia e Egito, de onde se espalhou pelos países do ocidente. Calon zíngaro. Adjetivo substantivo, aquela que tem vida incerta e errante. Adjetivo substantivo, vendedor ambulante de quinquilharias. Adjetivo substantivo masculino, aquele que faz barganha, que é esperto ao negociar. Ou aquele que serve de guia para o rebanho de carneiro. Olha a loucura, gente. É só para ilustrar aí, viu? Mas aquele que tem vida incerta ou errante é ótimo, né? Ouvir um negócio desse. Pelo amor de Deus. Souza, fica à vontade, querido. O seu áudio está desligado, Souza. Aperta aí o seu áudio. Tá ok. Olá, boa noite a todos. Sobre a pergunta o que é ser cigano, eu entendo que há sim preconceito em todos os lugares, não só com cigano, com negro, com homossexual, com cristão, ou com qualquer segmento social onde você se identifica, né? Pode observar que, às vezes, até quando você vai preencher algum formulário, eles perguntam se você tem religião e etc. Mas o fato é que existe, sim, o preconceito. Eu diria que não é generalizado, mas tem uma parte, sim, da sociedade, pelo fato de não conhecer, ter um certo receio. Mas o ponto da tradição também, eu acredito que não tem muito valor, no sentido de que tem muita gente que já não segue mais, digamos que, os costumes que os nossos pais seguiam, de viajar, de ter uma vida tradicional de cigano, né? De ter aquela dança. Se a gente observar, tem muita coisa dentro da cultura cigana, pelo menos da nossa família, que tem um amparo bíblico, né? Eu lembro de alguns eventos de casamento, onde, um exemplo, quando se tinha um casamento na minha família, quem preparava a cama do noivo e da noiva era o padrinho da noiva e o padrinho do noivo. E para a família da noiva, no dia seguinte, depois da noite de núpcia do casal, o pai da noiva, os irmãos da noiva, pegavam aquele lençol de honra, né?
e saía festejando, comemorando. É só um exemplo, né, de algumas práticas da minha família, né? E hoje isso se perdeu. A gente vive praticamente como os Jurens vivem. Até porque eu entendo que o nosso estilo de vida, de andar de lugar em lugar, não fazia com que a gente criasse uma estabilidade, uma raiz. E a gente percebendo isso, normalmente a gente começou a copiar os jurens em volta, porque o estilo de vida de Juron, de ter a sua moradia fixa, o seu trabalho fixo, de estudar, de trabalhar normalmente, é mais seguro, né? A gente tem uma certa segurança quanto isso. E o nosso estilo de vida, a mesma coisa eu entendo como um exemplo índio. Tem um índio que mora dentro da sua aldeia, onde não tem água encanada, onde não tem luz, onde não tem internet, onde não tem uma cama confortável. Eu acredito que eles querem uma cama confortável, que eles querem internet, que eles querem água, que eles querem luz. Mas lembrando que a gente não pode ter vergonha ou se intimidar de dizer assim, não, eu sou cigano. Eu não costumo sair dizendo eu sou cigano, mas no meu trabalho todo mundo sabe que eu sou cigano. Nos ambientes aqui na cidade que eu ando, todo mundo sabe que eu sou cigano. E aqui na minha cidade, graças a Deus, os ciganos daqui, a gente tem todos uma boa imagem. Há muito tempo que não acontece assim alguma coisa que diminua a imagem de cigano aqui na nossa cidade. A gente tem bastante cigano aqui que tem empresários, a gente tem pessoas que têm uma profissão relevante na cidade, que têm uma certa influência, a gente tem até alguns envolvidos na política. Então, eu acredito que com o passar do tempo, a sociedade em si vai respeitando a gente se identifica como cigano. E a cada dia, pelo menos aqui na minha experiência pessoal na minha cidade, quando você se denomina cigano, a gente já não vê aquele preconceito que tinha antigamente. Alguns já, então tu mora naquela casa ali, você é filho da fulana de tal. Até porque isso já é um trabalho que a minha avó começou aqui na cidade na década de 80. Ela era cozinheira, a gente comprou um terreno e começamos a morar aqui. Então eu acredito que é isso. A gente não deve se incomodar por alguém ter um preconceito pelo fato da gente ser cigano, não. Eu não saio me identificando, mas quando eu tenho assim uma certa liberdade com alguém, eu sempre costumo comentar, eu sou filho de cigano. Aí, você é cigano? É assim, que legal. Então, aqui dentro do meu contexto social que eu vivo aqui, é bem verdade que há uns 10 anos atrás tinha sim um preconceito, viu? Era assim, bem mais forte, mas hoje não. Hoje a gente tenha melhorado muito. Então, eu acredito que é isso aí. Então, obrigado, né, pelas contribuições de vocês. E aí eu retomei esse debate que nós fizemos até na aula anterior sobre essa discussão sobre identidade, que é para nós podermos entender que existe uma forma de identificação e é isso que conta muito mais do que a aparência, do que o fato da pessoa usar um determinado tipo de roupa, do que ser a cor da pele, do que ser o penteado que a pessoa usa no cabelo, como forma de identificação. O sentimento de pertencer ao grupo, de pertencer à família, de pertencer à comunidade, ela importa muito mais do que essas imagens que nós olhamos para a pessoa e nós tentamos identificar, ela é A, B ou C. Né? O sentimento, a ideia do pertencimento, ela é muito mais importante. E é por isso que eu retomei essa discussão, né, para que nós possamos entender isso. Todo movimento social, ele se forma a partir do momento que as pessoas, elas também se identificam como sendo pertencentes a um determinado grupo e que dentro desse grupo que essas pessoas com o qual elas se identificam, elas têm uma causa e elas têm um interesse comum. Por exemplo, nesse momento que a Flor fala, que ela traz como, né, na fala dela, né, esses exemplos sobre o ICB e que acaba se dentro lá
quando é feita uma postagem, né, e fica esse campo, quem é cigano ou quem não é cigano quem fala o chibe, é cigano quem usa o tipo de roupa, é o cigano é o que faz isso, é o que faz aquilo, não é? Isso, no final de contas, isso acaba gerando uma ideia de que esse movimento não tem unidade, no sentido de que o que é importante, então, no final de contas, né, dentro dessa ideia do ser cigano, o que ali está em jogo, o que é de interesse, o que faz com que aquelas pessoas que estão ali, por exemplo, naquela página do ICB, o que faz com que elas estejam naquela página? O que faz com que elas estejam comentando aquelas postagens? Né? O que elas estão reivindicando? Né? Porque, então, o movimento social ele se forma no momento em que as pessoas elas se unem e, a partir de então, elas têm um objetivo comum, que é o que seria que aí a gente levaria aquele o mesmo nome, né? Teria uma identidade. Todo movimento social ele tem uma identidade. E a identidade é isso. Qual é o objetivo que esse movimento social tem? Por que ele luta? Quais são as suas causas? Quais são as suas reivindicações? Todo movimento social, seja ele contra o racismo, contra a homofobia, seja o movimento feminista e o movimento cigano, todos eles têm um objetivo, têm uma causa, têm um conjunto de reivindicações que vão sendo feitas, né, nesse processo que é o processo de organização. E é por isso que eu trago essa imagem seguinte aqui, para mostrar que movimento social é uma ação coletiva. Não existe um movimento social que seja formado ou constituído a partir de um indivíduo. E aí eu falei há pouco tempo que no movimento social eu tenho um grupo de pessoas que se unem em torno de uma causa comum. E aqui eu trago o quê? Eu trago 3 imagens. Aqui tem o atual presidente do país aqui, né? Aí aqui tem uma pessoa do MST, tem alguém da comunidade, uma pessoa indígena e tem um quilombola. E atrás eu tenho aqui o Brasil, essa imagem da bandeira. E o que essas pessoas aqui estão defendendo? Não é? O porquê elas estão lutando. E aqui eu posso fazer a seguinte, há diversas leituras, mas eu posso interpretar da seguinte forma. Essas pessoas elas estão lutando em defesa da terra. Porque terra é importante tanto para as pessoas do MST, que é do Movimento Sem Terra no Brasil, tanto os indígenas eles lutam em defesa das suas terras, né, no caso da demarcação, como também os quilombolas lutam pela defesa da demarcação das suas terras. Então, ó, eu tenho 3 grupos, né, aí pensando dessa forma bem geral, 3 grupos que seriam totalmente diferentes da forma de como eles se pensam, de como eles se identificam, mas aqui eles estão unidos, ó, e eles estão todos de mão dadas porque eles têm uma causa, eles têm algo em comum aqui que eles estão defendendo. Então, eu tenho o MST, eu tenho o indígena, eu tenho o quilombola, que estão lutando contra aqui a atual política do governo, que é uma política de retirada das terras dessas comunidades, ou de não distribuição dessas terras, ou talvez aí destruição dos recursos, né, do meio ambiente, vamos lá, da floresta amazônica, né, de outras regiões, né, do meio ambiente no Brasil, não é? Então, essas pessoas, ó, elas são de grupos diferentes, mas aqui elas estão unidas. Por quê? Porque aqui elas têm um objetivo comum. Então, o movimento social ele se constitui dessa forma, como uma ação coletiva, no qual as pessoas, olha aqui, todos nós estamos correndo um risco. Qual é o perigo que está chegando aqui? As nossas terras podem ser retiradas, ou a nossa terra precisa ser demarcada. Então, vamos nos unir e vamos lutar pelos nossos direitos, vamos reivindicar, vamos protestar, vamos sair na rua, vamos fazer mesmo o barulho mesmo, porque movimento social sem barulho não é movimento social não é? E aí aqui e aí, claro, aí essas pessoas elas se unem, elas lutam, né, elas vão lá tentando fazer com que os seus objetivos, seus interesses, né, a sua reivindicação seja alcançada. Mas depois disso aqui, cada uma elas vão para os seus lugares. Cada um que os sem terras vão para o seu lugar, os indígenas, os quilombolas. Por quê? Porque elas se uniram no momento em que era interessante para elas. Porque aqui elas tinham uma causa comum. Porque lá no cotidiano, no dia a dia,
Os sem terras vão ter questões específicas, os indígenas, os quilombolas, da mesma forma que os ciganos têm causas específicas, têm lutas específicas, reivindicações que são diferentes de reivindicações de outros grupos sociais. Mas nesse momento aqui existia, pelo menos essa leitura que eu estou fazendo a partir da imagem, há uma questão comum, a defesa da terra. Então essas pessoas elas se uniram em uma ação coletiva porque elas entendem que juntas elas têm muito mais força do que se elas estiverem separadas, não é? E aí, claro, o que que une essas pessoas? O objetivo comum. Então todo movimento social ele tem um objetivo comum. E aqui, em torno desse objetivo comum, é que todas as ações geram. Né? Seja as reuniões, sejam quando eles vão para a rua, sejam quando eles levantam os cartazes, seja lá numa audiência com o governador, com o prefeito, com o vereador, tudo isso faz com que esse objetivo comum ele é fundamental. Né? É como se fosse a cara do movimento social aqui. Aí a gente pensa, o que essas pessoas estão reivindicando? O que elas querem? Né? E aí, nesse momento que elas estão juntas e estão juntas nessa ação coletiva, não interessa o interesse individual de cada grupo aqui. Interessa a questão maior. Por que elas se uniram e por que elas estão lutando nesse momento. Né? Aí, como eu já disse, nessa imagem aí, nós podemos fazer uma leitura que pode ser uma luta em prol da defesa do meio ambiente, uma luta pelas terras, pela demarcação, pela distribuição de terras, né, no Brasil. E aqui, aí nesse slide seguinte, eu pergunto aqui, para que então serve o movimento social? Né? Que a gente pode perguntar, mas as pessoas vão, elas se unem, elas se juntam, elas vão na rua, e aí muitas vezes o movimento social ele é criminalizado. Muitas vezes ele é marginalizado. Há sempre uma tentativa de criminalizar o movimento social, dizendo que o movimento social é bagunça, que as pessoas vão à rua e elas quebram tudo, que elas destroem. Claro, nós não podemos dizer, isso não acontece. Acontece. Mas isso faz parte de um processo, até porque quando essas ações acontecem, principalmente quando elas acontecem nos espaços públicos, né, digamos aí nas ruas, não tem como você ter o controle 100% das pessoas que estão participando dessas ações. Né? As pessoas se organizam, elas se mobilizam, elas pensam na forma de como elas vão reivindicar, né, como elas vão levantar essas bandeiras, né? Todo movimento social tem uma bandeira, que é uma marca ali que é importante, ou seja, é como se fosse assim aquela palavra de ordem. O que nós vamos colocar aqui nas faixas? O que nós vamos colocar nas bandeiras? O que nós vamos deixar estampado aqui nas ruas? E claro, hoje a gente pensa no momento que a gente está vivendo hoje com esse avanço, né, das redes sociais, como o Facebook, o Instagram, o Instagram. Hoje o movimento social ele acontece também muito nesse espaço, que é o espaço da internet, né? As pessoas estão lá discutindo, elas estão debatendo. Então, o movimento social ele serve então para fazer um processo de mudança, para fazer com que algo que não está agradando as pessoas, mas não é o eu, não é que não está me agradando sozinho. O fato aqui da questão do passe livre, por exemplo, como é o dessa imagem, o que as pessoas estão reivindicando? Elas estão reivindicando o direito de elas terem acesso ao transporte público sem pagar por isso. Claro, não são todas as pessoas, é uma parcela específica dessa população que ganha um valor inferior, que não tem acesso, que tem dificuldade de se deslocar pelas cidades e elas querem ter o direito ao passe livre. Né? Isso é uma grande luta, por exemplo, dos estudantes, né? No Brasil, né, por ter passe livre nos transportes coletivos. Então, não é algo só eu, sozinho, Laíus, que quero isso. Eu, mais um grupo, centenas, milhares de pessoas que estão aqui, que não se organizam e que vão tentar reivindicar. Então, o movimento social serve para isso, para promover um processo de mudança e tentar gerar uma igualdade social. Fazer com que as pessoas elas consigam viver na sociedade, elas consigam viver lá na cidade, no bairro, na comunidade, da melhor maneira possível, né? Então, o movimento social ele é muito importante nesse sentido, porque a minha ação e o meu interesse social, de forma individual, ele tem importância,
Mas quando eu me junto com outras pessoas, essa minha ação, ela extrapola, ela se potencializa, ela se torna muito mais eficaz, ela se torna muito mais visível no momento que eu me junto com outras pessoas e que nós vamos estabelecer, olha, nós vamos sair, nós vamos reivindicar, nós vamos protestar em torno disso. Esse vai ser o nosso objetivo, essa vai ser a nossa bandeira de reivindicação. E a tentativa é de que nós possamos fazer com que essa mudança ela aconteça. E aí a mudança não é que seja uma mudança, que seja uma mudança que vai durar um mês, que vai durar um ano, é uma mudança que ela seja de fato permanente e que as outras gerações elas possam viver em uma sociedade no qual esse direito que já foi garantido anteriormente, ele continue existindo, né? Então, muitas vezes, as pessoas que estão aqui lutando, né, para fazer aqui as mudanças, para viver uma sociedade melhor, muitas vezes algumas delas nem chegam a experimentar essas mudanças talvez de uma forma plena, mas as gerações seguintes elas vão ter essa possibilidade, elas vão ter essa possibilidade de experimentar, né, essas mudanças que aconteceram, não é? Essa melhoria na qualidade de vida, esse acesso à educação, acesso à saúde, acesso, inclusive, a essa mudança na definição de um termo no dicionário, como a Flor citou esse exemplo, né, como se define a palavra, como é definida a palavra cigano no dicionário. Até para que isso aconteça, é preciso que você reivindique, porque se você não reivindicar, quem é que de uma hora para outra vai querer mudar a forma como está a definição de uma palavra lá no dicionário? É preciso, por exemplo, que as pessoas elas se unem, né, os diversos grupos, os diversos movimentos sociais ciganos que há no Brasil hoje, as diversas instituições, entidades, elas se unam e elas digam, olhe, é preciso que entre com a ação do Ministério Público e que o Ministério Público ele passe a reivindicar dessas editoras, desses grupos, né, que são responsáveis pela produção e venda desses dicionários, que esse termo ele mude, que os termos pejorativos eles sejam retirados. Porque enquanto isso não for feito, a palavrinha vai continuar no dicionário com essa mesma definição. Então, os movimentos sociais eles são importantes para promover um processo de mudança e a ideia é que essas mudanças elas sejam duradouras. Não é uma mudança que vai acontecer ou algo que vai acontecer hoje que amanhã vai deixar de existir. Então, aqui, no seguinte, aí eu peguei o exemplo, eu estava montando aqui a apresentação, aí eu estava vendo, né, se já tinha algo sobre o movimento social cigano no Ceará, aí eu encontrei, essa é uma reportagem que está disponível nesse site aqui, que é o rninterativo.com.br, eu acho que até, não, acho que até, é o RR Interativo, desculpe. Eu agora só não verifiquei de onde é esse RR agora, mas depois eu posso ver. Aí eu acessei até hoje, né? Aqui aí eu coloquei de onde eu tirei a informação, dia 7 de março de 2000. Desculpa, eu só errei a data. Não é 2002, é 2022, que eu acessei hoje. E aqui aí aqui como é importante, né? Por que eu estou falando que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo o site e estou dizendo o dia que eu acessei, porque eu tenho que falar de onde eu tirei essa informação. Eu não posso dizer algo, porque dizem que não existe, por exemplo, racismo no Brasil. Certo, quem disse? Qual a fonte de informação? Se isso está dito, está escrito onde? Eu posso ir lá, me diga, onde foi que você viu essa informação? Onde é que eu posso ler para eu verificar essa informação? Então, tudo que é aquilo que a gente vai falar sobre, que nós vamos postar, não é muito importante ter esse cuidado. O cuidado de verificar se essa informação ela é verdadeira. Porque hoje é só o que tem, principalmente na internet, é o que acredito que vocês já devem ter escutado falar, que são as fake news. São notícias que são inventadas, né? E, claro, muitas vezes é aquela historinha, né? É uma história contada, uma mentira contada diversas vezes, ela acaba se tornando uma verdade. Porque as pessoas passam a acreditar naquilo, não é? E da forma de como essas informações hoje elas chegam muito rápido na internet, que se a gente soltar uma informação sobre essa aula aqui que está acontecendo, daqui a pouco essa informação circula no mundo todo e todo mundo, né, vai ficar sabendo que está acontecendo esse curso, né, de formação, né, para as lideranças ciganas no estado do Ceará e tudo mais. Então, a informação nesse mundo da internet é muito rápido, né? Alguém nos manda uma mensagem no WhatsApp,
né? E aí eu compartilho já com... Eu recebo uma mensagem, eu compartilho com vocês, que aí você já compartilha com outras pessoas. Daqui a pouco essa informação, ela circulou. Uma informação que chegou a mim, daqui a pouco chegou a 10 pessoas, daqui a pouco chegou a 100, a 200. Aí, o belo dia, eu olho lá e descubro, vale, isso aqui era mentira. Isso aqui que eu compartilhei, e que aí eu mandei para outra pessoa, que ela compartilhou para outra pessoa, que foi para outra, que compartilhar ao todo. Eu não sei nem para quantas pessoas essa informação chegou. Aí eu descubro que a informação é falsa, não é verdade. Por isso que é importante verificar as informações, né, saber de onde elas foram feitas, de fato se elas são verídicas, né? Por isso que aqui nessa reportagem aqui que eu trago, né, também para estar falando sobre o movimento social, eu trago aqui o site, e eu trago aqui a data, apesar de eu ter errado o ano, mas o ano é 2022, que foi a data, né? Hoje eu acessei hoje, por isso que eu coloquei acesso em 7 de março de 2022. E aí essa matéria que eu encontrei na internet diz uma trincheira de luta. Ciganos participam de reunião com Camilo Santana e movimentos sociais. Foi uma reunião que aconteceu em 1º de agosto de 2018, né? Tem até aqui, ó, participou um grupo de dança cigana, não é? Aqui ao Rogério Ribeiro, né? A bandeira, né? do movimento social cigano, né? E aqui é legal, que aí por que eu trouxe isso aqui? Porque aqui foi uma reunião com Camilo Santana e que os ciganos participaram, não é? Mas que aí também tinha outros movimentos sociais. Ou seja, foi um momento em que reuniu diversos grupos sociais para ter uma reunião com o Camilo Santana, né, que ainda é o atual governador do estado do Ceará, porque essas pessoas elas entenderam que elas poderiam fazer cada uma reunião com o Camilo, de forma individual. Mas eu poderia reunir todos esses grupos que tinham interesse em conversar com o Camilo Santana e pautar as minhas demandas, pautar aquilo que era importante, dizer para ele, olha, nós precisamos disso, nós precisamos de educação, nós precisamos de saúde, nós precisamos de mais emprego, não é? Nós precisamos de um mapeamento da população cigana do estado do Ceará. Então, isso é importante para entender que foi um momento que os ciganos estavam participando, mas que eles também estavam juntos com outros grupos, com outros movimentos sociais que também tinham suas pautas. E nesse momento, cada um teve espaço para dizer, olha, isso aqui é importante para mim, isso aqui não, isso aqui é importante, né? Cada grupo chegava e ia falando sobre o que era interessante, quais eram as suas demandas, né? O que eles queriam, o que eles estavam reivindicando. Pensando nessa ideia de que o movimento social ele também não se constrói de uma forma isolada, se constrói dentro dessa ideia de uma ação coletiva. Eu estou já finalizando, né? Aí aqui eu só trago um trecho, um destaque de uma fala, que foi uma fala por isso que eu botei as aspas, né? Que foi uma fala do Camilo Santana, ó, da fala lá do repórter, né? Durante o encontro com lideranças dos movimentos sociais do Ceará, o governador Camilo Santana dialogou com representantes de diferentes segmentos. E aí o Camilo Santana disse, juntos, né, essa ideia de juntos, olha, a ideia de unidade, né? Possamos superar desafios no Estado e trabalhar pelas pessoas que mais precisam disso no governo. Porque nessa relação, nessa discussão dos movimentos sociais, o seu processo de como eles vão, as pessoas se unem, elas se organizam, aí elas começam a discutir, porque é dessa forma, né? As pessoas elas vão se juntar, nós temos essa demanda aqui, vamos supor, nós precisamos de saúde, nós precisamos ter um posto de saúde aqui na comunidade. As pessoas vão lá, elas se reúnem e começam a discutir. Então hoje o que a gente precisa sair, o que a gente precisa reivindicar é um posto de saúde. Então a gente vai procurar. Quem a gente vai procurar? Quem é que pode nos ajudar? E aqui porque o objetivo já foi traçado. Para conseguir um posto de saúde, eu preciso ir àquelas pessoas que podem me ajudar nesse processo, que podem fazer com que o posto de saúde ele chegue lá na comunidade. Por isso que essa ideia do juntos ele é importante, é a ideia de pensar do juntos. Boa noite. Boa noite. Eu entrei agora porque eu estava aperreado aqui com o carro quebrado. Não, tranquilo. Aí entrei agora, viu? Olá, Adriano, seja bem-vindo. Tudo bom, Flor? E aí essa eu entrei agora, Flor, porque estava aperreado com o carro quebrado. Tudo bem. Aí essa ideia do Obrigado, Jair. Aí essa ideia do juntos... Meu professor.
Aí o juntos ele é importante, não é? Foram as pessoas que se uniram e nesse caso, e aí nesse exemplo que eu estou colocando, ela será nós precisamos do posto. Então nós vamos ter que procurar os vereadores, nós vamos ter que procurar o prefeito, porque nesse caso, vamos supor, eles são as primeiras pessoas que podem viabilizar isso, não é? Então eu preciso me unir, eu preciso então traçar o meu objetivo e eu preciso procurar, aí assim, bem a grosso modo, aquelas pessoas que podem me ajudar a fazer com que aquele meu objetivo ele se torne uma realidade, nesse caso. Né? Aí que eu já estou finalizando, e aqui só para mostrar ó, que eu tinha diversos grupos sociais aqui, eu tinha diversos movimentos sociais, mais uma vez está aqui o Rogério Ribeiro, e que cada um estava aqui com as suas lutas, com as suas demandas, com seus objetivos, mas que eles estavam em uma única reunião porque aqui era um espaço que eles podiam dialogar, né, com o governo do Estado, que cada uma podia reivindicar, né, dizer, olha, nós precisamos disso, nós precisamos mapear as comunidades ciganas do Estado do Ceará, vamos supor, que nós precisamos saber quantos ciganos tem no Ceará, quantas famílias são, se eles têm acesso à saúde, se têm acesso à educação, né, quais são as suas manifestações culturais, né? Então, essa ideia de que os movimentos sociais, eles também atuam em alguns momentos de forma controlada, cada um com suas demandas específicas, mas que também eles podem atuar de forma conjunta. Essa ideia de que na unidade, né, de que juntos eles são mais fortes. Tá? Tá bom. Tô ouvindo aqui, Laílson. E agora aí vocês podem falar também. Eu termino essa minha fala aqui da apresentação e aí nós ainda temos um tempinho, né, Flor? Vocês podem falar sobre o que vocês acham sobre o movimento social, não é? Se tem alguma dúvida, se tem alguma questão, não é? Laílson, eu vejo que, a partir do que você falou aí, que o movimento social, então, ele se monta, né? Ele existe por causa das pessoas que se juntam e dizem, nós temos os mesmos problemas, então nós vamos ficar juntos e nós vamos lutar por eles, para resolver. Mas eu percebo que cada movimento social, como eles têm necessidades diferentes, por exemplo, o MST ele luta por terra, né? Ele quer terra para as pessoas que são do campo, né? Aí o pessoal do movimento LGBT, eles querem respeito, né? Querem acabar com os crimes de homofobia e tal. E aí eu fico pensando, porque quando eu olho para o Instituto Cigano do Brasil, eu vejo que o Instituto Cigano do Brasil faz muita coisa, né? Ao mesmo tempo. Por exemplo, você mostrou aí as fotos. O Instituto Cigano do Brasil tem hora que ele está lá na Bahia defendendo os ciganos que estão presos, né, injustamente, para garantir contra o preconceito e tal, né, lá. Aí, às vezes, ele está numa reunião com os governadores, com o vereador, com o deputado, pedindo lei, né, pedindo política para a população cigana. E, às vezes, ele está lá no SESC fazendo uma apresentação cultural, né? Então, eu posso dizer que o movimento social ele é pessoas que se juntam para resolver um problema que é delas tudinho, né? Que é o mesmo problema para elas, mas também que esse movimento social ele pode atuar, funcionar em várias frentes, né? Ele pode fazer várias coisas. Para cada coisa que ele quer alcançar, ele usa uma estratégia, né? Vamos dizer assim, uma atividade diferente. É isso? Para cada necessidade, por exemplo, se eu quero, na minha comunidade, eu estou na zona rural, sei lá do Sumaré, e a comunidade cigana não tem poste, não tem energia elétrica. Aí, nessa hora, não adianta levar grupo de dança, porque não é para isso que o grupo de dança serve. Aí, nessa hora, tem que falar com o prefeito, com os vereadores, né? Para cada necessidade, tem que fazer uma atividade certa, né? É isso? É isso, como a Silane até colocou aqui no chat, né? Precisa ter um foco. Cada problema que é identificado lá no grupo, na comunidade, no bairro, é preciso, então, esse é o problema, como eu vou resolver esse problema? Então, qual é o foco agora? Como é que eu vou atingir, né, o meu objetivo, não é? A partir desse problema que eu identifico.
Entendi. Entendi. E aí, a partir do momento em que eu tenho esse problema, esse problema, e eu vou procurar resolver, e aí eu vou mobilizando outras pessoas. Porque às vezes a pessoa tá ali, tipo assim, tá sem o poste, uma pessoa, mas tá faltando a luz do poste, mas passa, né? Mas não, é porque só à noite, eu só preciso da luz desse poste à noite. Só que aí uma pessoa começa a se incomodar, aí fala pra outra, e a outra pessoa também já começa, mas faz falta, é só à noite, mas faz falta. Aí já começa a conversar com as pessoas da casa, aí eu era uma pessoa que já fala pra outra, daqui a pouco é 10 pessoas que já estão incomodadas, que tá faltando a luz do poste. E é assim que o movimento social vai se organizando. Aí elas se juntam e vão lá atrás de resolver juntas. Exatamente. Tem a iluminação pública, por exemplo, que está faltando a luz do poste, a iluminação pública eu pago uma taxa. Se eu pago uma taxa para ter a iluminação do poste lá, a luzinha sempre tem que estar lá acesa toda noite, porque eu pago. Então isso me faz pensar numa outra coisa. Olha o que vocês acham disso. Então, a comunidade, falando de nós ciganos, nós não somos tudo igual, nós não moramos no mesmo canto, né? Tá lá o Adriano lá na casa dele, eu tô aqui na Redenção, a Silane tá no outro canto. Então, cada lugar desse vai ter uma necessidade diferente. Então, o movimento cigano precisa saber qual é essa necessidade, né? Então, é importante fazer um planejamento, né, para ele funcionar. Porque o problema que o Adriano tem não é o mesmo que eu tenho aqui na minha comunidade. Não é o mesmo problema que a Silane enfrenta, né? Então, o movimento social cigano, no nosso caso, o Instituto Cigano do Brasil, ele precisa saber o que é que está acontecendo, né? Quais são as demandas, né, que a gente chama? Qual é a demanda? Quais os problemas que cada comunidade enfrenta? Isso é bem interessante, porque a gente podia... O que tu acha, Adriano? Lá no grupo do Zap, a gente começar a pedir para o pessoal começar a falar dos seus problemas, né? Quais são os problemas aí dos ciganos na sua comunidade? É o preconceito? Não, é a falta de emprego? Qual é o maior problema? Como é aí, Adriano, na sua comunidade? Quais são os maiores problemas que o cigano enfrenta? O maior problema daqui é saúde. Saúde e gestão do prefeito, que não é muito bom para a gente. Mas qual é o problema aí da saúde? O que acontece aí? O que é? É porque não tem muita saúde para nós aqui, não. Você está em qual comunidade aí? Os pessoal da saúde são gente boa, mas não tem, como se diz, recurso na saúde para nós, não, aqui não. Tem posto de saúde perto aí da comunidade? Tem 2. Aqui é uma vila muito grande. Quase uma cidade. Mas o cigano é atendido direitinho? Qual é o problema que enfrenta? Tem vezes que quando está as pessoas que gostam de cigano, é atendido bem direitinho. Mas quando não é, fica meio lá e meio cá. Mas sempre a gente consegue, sabe? Mas não. Mas tem uma pessoa que é muito mas boa tem umas pessoas na saúde que é muito, muito educada, muito boa para nós aqui. Faz tudo. Mas o resto é ruim, é porque não tem mesmo. Saúde, não tem como se dizer assim, o prefeito é uma pessoa que conversa com o cigano, não conversa, sabe? É muito difícil. Tem um irmão dele que ainda fala com a gente ainda. Já tentou alguma vez? Os ciganos já foram lá alguma vez? Nós conhecemos ele de muitos anos, nós somos conhecidos deles há muitos anos. Agora, o irmão dele fala com a gente, mas ele é meio difícil, sabe? Tem uma cigana aqui, que mora muitos anos aqui, aí fala com ele. Vai lá e fala com ele, mas a gente mesmo, eu mesmo nunca tive um contato com ele, dizer assim, ei, prefeito, vamos falar isso, conversar isso aqui, assim, assim, assim. Ele não tem muito contato, não. Mas o pessoal da rua, do pessoal da cidade, da vila, são muito amigos nossos. A gente se vai na casa deles, eles vão na nossa, é assim. São gente boa. Se você fosse fazer uma lista de coisas para o Instituto Cigano do Brasil ajudar a lutar aí na sua comunidade, o que é que você botava nessa lista? É tanta coisa. O que é que eles têm uma? Você queria ver o ICB fazer aí com vocês? Tem muito cigano aqui que são pobres, né? Aí, aqui é difícil vir uma cesta básica, aí não vem. Quando o Rogério ligava para a menina aqui de Iguatu,
ainda vinham alguma coisinha, alguma coisa, um mamão, uma melancia, um girimum, era assim, pouca coisa, não era muita coisa não. A cesta básica era 2 quilos de arroz, 1 quilo de farinha, bem pouquinha coisa também, ela não trazia muita coisa não. Aí ninguém, nunca fomos ao prefeito falar isso não, sabe? Nunca fomos, não vou mentir, nunca fomos pedir não. Eu sei que ele não dá mesmo, porque tem um irmão dele que é muito amigo da gente, mas nunca também foi muito bom não. É muita coisa. Saúde, essas coisas básicas assim, tem pouca coisa aqui, chegando aqui. Porque tem gente pobre, não vou mentir, tem pobre. O que vocês queriam, então, mais rápido era isso mesmo, era a ajuda de cesta básica. Cesta básica, coisa. Ele ligasse para o prefeito para ajudar na saúde, essas coisas assim, né? Mas uma reunião do ICB com a prefeitura era bom, né? Que você está dizendo? Né? Ele, uma vez, eu tava muito tossindo e tal, aí ele ligou para cá e arrumou um teste da Covid. No instante, ele arrumou. A menina veio. Não, demorou não. Demorou uns 3 dias. Mas vieram fazer. Era. Para os pessoal da cidade, da vila, chegava... Era no instante eles vinham fazer. Mas para cigano eles passaram 3 dias. Passaram 3 dias. Os ciganos iam no postinho para fazer. Você está aí aonde? É Iguatu aí, Adriano? Hein? Você está em Iguatu? Não, é São Pedro do Norte, Jucás, Ceará. Ah, é Jucás. O prefeito é daqui de Jucás. Mas porque a menina de Iguatu é porque é da Mesa Brasil, sabe? Sim, ela traz uma coisa. Mas parece que ela também não tinha muita vontade de trazer, ela dizia, só vem daqui a 3 meses, 4 meses. Aí com 3, 4 meses vinha uma melancia, um bocadinho de girimum, eram as coisas poucas. Melão, aqueles melão, era só mais o que ela trazia. Certo. A Silane, antes de sair, minha filha, dê só uma palavrinha aqui. Aí você está falando de qual é a comunidade, você está em Fortaleza ou está em Aquiralho, onde é que você está? Eu estou em Sobral. Você é de Sumaré. Assim, isso, aqui do Sumaré. Aí na comunidade aí, qual era a demanda maior de vocês aí? Aqui o nosso prefeito, ele é muito bom, ele faz um serviço muito importante, né? E aí, todo o bairro da cidade tem posto de saúde, tem escola, tem creche. Mas eu vejo que a dificuldade maior, o desafio maior é a questão do emprego. Por quê? Porque existe a questão do cigano não gostar de estudar, né? Então, alguns, né, não todos, a gente não pode generalizar, né, quando a gente fala assim, não gostar, eu tenho medo, porque pode as pessoas interpretarem errado, mas os mais antigos, né, tem alguns que não gostavam e também não deixavam os filhos estudar, e até hoje tem alguns que não deixam. Então, vaga de emprego muitas vezes tem, mas falta qualificação, capacitação. Então, eu acho que uma das coisas que mais preocupa aqui é essa questão do desemprego. Eu estou pensando, né, elaborar um projeto onde a gente possa estar trabalhando com isso, com a questão de curso, questão de estar capacitando de alguma forma para poder tentar diminuir essa questão do desemprego, porque e a informação, né? Porque a gente é muito desinformado, né? Então tem muita coisa que é nesse lado. E os ciganos aí, então, eles vivem de comércio, é isso? De que é que eles vivem? Tem uns que é de comércio, tem outros que se conformam com a aposentadoria, né? Aí tem uns que são enfermeiro, tem uns que são policial, é bem misto. Mas os que mais necessitam mesmo é essa questão do desemprego por conta também da falta de escolarização, né? Porque tem uns que não concluem o 2º grau, tem outros que não concluem o 1º, e aí como que trabalha? Fica difícil, né? Porque também a questão de DRAB, aqui em Sobral não dá mais. É porque muito difícil. Persegue?
Não, não é nem por perseguição da polícia, não. A questão é porque são poucos, né? São poucos os que viviam assim. Os mais novos, alguns não aprenderam, né? Aí fica meio difícil. Eu, pelo menos, se for para mim viver de draba, eu vou morrer de fome. Porque eu não aprendi. Eu não sei da draba. Lá não tem a família do Paulo? Eu sou prima, né? A minha mãe é sobrinha. Não. A minha avó era irmã da mãe dele. Ah, então você é a família dele, né? A gente. Tudo é primo. É. Aí, assim, o Paulo vive no drab, e os filhos dele aprenderam, porque vive assim, né? A mãe há muito tempo parou por conta doente, aí parou de estar viajando. Aí eu não aprendi. Mas aí tem a Dulcineide, tinha o Padrinho Batista, né? Aí então a questão mais é a questão da escolarização, não que não tenha escola, porque muitas vezes a gente culpa muito o outro, né? Eu acho que falta nossa consciência. Eu gosto, assim, eu penso também em estar trabalhando aqui na minha comunidade, que é o que eu consigo alcançar, né? A questão de conscientização, o empoderamento da nossa capacidade, que a gente é capaz de evoluir, né? Rodas de conversa, com esse tipo de coisa, para quê? Para que haja uma conscientização do que a gente é capaz, porque se o Gajão consegue, a gente também consegue. Os filhos do Gajão não conseguem ser médico, por que a gente não vai conseguir? Consegue. Advogado, não é? Tem muitos ciganos, né? Médico, advogado, né? Sim, tem muitos. Silane, qual é o teu curso aí que tu faz de graduação? Qual é? Psicologia. Psicologia. Psicologia, olha aí. Vamos ter já uma psicóloga cigana, viu, Adriano? Fica bom, né? Vai ser a primeira aqui da minha família, né? Vai ser a primeira? É verdade. Eu acho que é a primeira do Ceará, viu? Se for atrás, não conheço outra, não. Não, tem uma prima minha também que depois que eu comecei, ela começou. Mas não se formou, né? Ainda não. Formada, você vai ser a primeira. Psicóloga, eu acho que sim. Kaline não conheço, não. Aqui no Ceará, não. Pois é, se Deus quiser, no final do ano. Tem uma menina em Rússia, em Jaguaruana, psicóloga. Tem, Adriana? Tem. Aí, a Adriana já identificou a primeira. E a Silene? A Silene ainda tá fazendo o curso, né, Silene? Ela já é formada. Então. É assim, existe, Só mas que ela não está atuando. Existe também assim, essa questão da gente pensar assim, eu faço por mim. Não, eu já penso o contrário. Eu quero ajudar as outras pessoas. Eu entro nesse movimento não pensando apenas em mim, porque eu penso nas crianças de hoje vão ser os homens de amanhã, entende? É mesmo, tá certo. Então, se a gente, vou ligar aqui a câmera, tô muito bonita não, e a minha luz é um pouco escura, mas vou ligar, para a gente se ver. Aí, se a gente não pensar em mudar a consciência dessas crianças hoje, desses adolescentes hoje, então eles vão lá amanhã, quando eles forem homens, como que vai ser, né? Tem que ser assim mesmo. Pensar nas nossas famílias, né? Aí, assim, a demanda daqui maior, que eu percebo essa questão de trabalho, de emprego, né? Tem muitos jovens aqui desempregados, mas a culpa também é deles, entende? Porque não quer estudar, não quer se capacitar. Não. Porque aqui tem cigano que fez o terceiro ano, terminou o ginásio e não arruma um emprego na prefeitura. Aqui mas é porque hoje em dia, meu primo, existe a questão de se capacitar. Não basta só concluir o segundo grau mais, não. Aqui em Sobral, para ser gari, precisa fazer uma capacitação. Precisa ter o segundo grau completo, porque vai fazer uma prova. E a tecnologia está avançando, e se a gente não evoluir, aí como é que vai ficar? Ele terminou já, procura um emprego e não encontra, não. Ele queria trabalhar cedo, nem que fosse limpando a rua, mas não encontra. Adriano, aí na tua comunidade, aqui, hein?
Você aí, você está aposentado? Trabalhou de quê? Eu sou aposentado. Sou aposentado. Eu estudei até a 8ª. Já Mas tu velho. trabalhou de carteira assinada na vida, não? Não. Teve Eu essa trabalhei oportunidade? muito tempo, mas sem carteira assinada. Eu trabalhei na Queiroz Gavão, eu trabalhei na Chef, trabalhei um bocado de coisa, mas nunca assinei carteira, não. E teus Pois é. filhos? Aí eu não. Comecei a pagar o sindicato, e me aposentei. Entendi. Porque eu tenho problema no coração, aí me aposentei por doença. Entendi. Gente, eu queria agradecer, viu, a vocês. A Hein? gente já está na nossa hora. Eu queria agradecer a vocês por ter ficado com a gente até o final. E nada, eu não pude entrar no início que eu estava ajeitando um carro. Não, mas tudo bem. A gente agora só se encontra daqui a 15 dias Tá novamente. bom. Mas eu vou É só você colocar me lá no avisar, grupo a próxima atividade nossa, que eu acho que é um Tá pouco bom. isso mesmo. A gente vai tentar identificar nas comunidades o que é as prioridades, né, Laís? Exatamente, Flor. Muito obrigado, Laís. Obrigado também, Adriano, pela sua presença, viu? Obrigado, Adriano, tu Sônia, não pela canta, presença tu também. toca Obrigado, também, Flor. Adriano? Tu toca? Hein? Tu toca Mas- violão? Canta? Toco no dia. Quando for no tempo do dia 24, eu vou para lá. Eu já estou por lá, para nós ir lá para Mas Unilab. canta no português ou no chibe? Eu canto chibe, canto no português. Mas lá vai ser no chibe, que é para o pessoal ver como é que é o proceder. Tá bom. Já preparando aí sua música. Tá A Silene, bom. minha querida, foi um prazer revê-la, vá para as atividades. Muito Prima. obrigada. Tchau, Adriano. Qualquer Prazer coisa. para conhecê-la, Boa viu? noite, Aí, fiquem só bem. Prazer conhecê-la. Manuel, obrigada. Um Boa abraço noite. para vocês. Boa noite, Manuel. Problema no áudio. Não está conseguindo ligar o áudio dele. Um abraço.